Mas o que tudo isso diz sobre a nossa sociedade? Por que os livros de autoajuda agora são tão populares? De onde surgiu essa nossa busca pelo automelhoramento? Será que esses livros realmente funcionam? E se funcionam, como aproveitá-los? No outono de 1723, um jovem chegou à relativamente nova cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, em busca de um recomeço. A sua viagem vindo de Boston não tinha sido nada fácil. Ele teve que aguentar um mar agitado, companheiros bêbados e uma caminhada aí de 80 quilômetros. E mesmo quando ele finalmente chegou a Filadélfia, sua aprovação estava longe de terminar. E ele tinha chegado quase sem um puto no bolso. A sua única esperança era uma promessa de um contato de alguém que ele conheceu lá em Boston, que prometeu um emprego para ele, mas não tinha nada garantido. Ele nem sabia se ele ia chegar lá na Filadélfia e ia ter o tal emprego. E se isso não desse certo, ele não tinha ideia do que ele ia fazer com a vida dele. Resumindo aqui, a situação dele não era nada confortável. Avançando aí 6 décadas e meia, esse carinha já não é mais tão jovem, mas ele é considerado um dos caras mais famosos do mundo nessa época. E ele foi fundamental na Batalha da Independência aqui dos Estados Unidos. Tem meu gato aqui do lado. Esse é o Willy. Olha a orelhinha dele, que coisa linda. Voltando aqui pro carinha. Esse carinha que eu tô falando, ele fez parte do comitê que redigiu a Declaração de Independência e do comitê que criou a Constituição dos Estados Unidos. Realmente tinha muito pouco que esse cara não tinha conseguido aí na vida dele. Para muitos, o Benjamin Franklin é a personificação do sonho americano, principalmente por meio do seu próprio comprometimento e dedicação. O Ben Franklin, ele foi de uma posição muito baixa para uma posição super alta. A sua vida serviu de exemplo para todos os americanos sobre o que poderia ser alcançado nessa terra. E ele compartilhou os seus segredos com outras pessoas. Em sua autobiografia, ele explicou como é que ele conseguiu se sair tão bem. Foi mais ou menos assim. Ele descreveu aí as 13 virtudes que o ajudaram a seguir uma vida em busca da perfeição moral. Essa autobiografia, ela também continha conselhos e dicas sobre como ele tornou cada virtude parte da sua programação diária, até que isso se tornasse um hábito arraigado. E ele foi além, ele até compartilhou um calendário prático que o ajudou a acompanhar o seu próprio progresso. Inclusive, esse calendário, o leitor ele podia copiar, ele podia usar como template. Muitas pessoas que leram a biografia do Ben Franklin foram inspiradas pela sua grandeza e pelas coisas que ele conseguiu, principalmente pelo fato dele ter começado do zero, de ter começado lá embaixo, e ele mesmo, pelo seu próprio esforço, pela sua própria perseverança, ter conseguido chegar ao topo. Essa história te soa familiar? Se você entrar em qualquer livraria hoje em dia, você vai ver que os manuais de autoajuda provavelmente serão a primeira coisa que você vai ver. Esse é um gênero que cresceu muito ao longo dos últimos séculos. Hoje os livros de autoajuda são extremamente populares. Estima-se que mais de 10 milhões de livros de autoajuda são vendidos anualmente, e isso só aqui nos Estados Unidos. Seja qual for o seu problema ou área que você precisa desenvolver, você vai encontrar um livro de autoajuda para te guiar. Mas o que tudo isso diz sobre a nossa sociedade? Por que os livros de autoajuda agora são tão populares? De onde surgiu essa nossa busca pelo automelhoramento? Será que esses livros realmente funcionam? E se funcionam, como aproveitá-los? É para responder a essas perguntas que eu fiz esse vídeo. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar algum tema que chamou a minha atenção durante a semana. Então o que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e fazer suas coisas enquanto eu conto tudo o que eu aprendi sobre coisas que talvez você nem imaginava, mas que podem mudar a sua maneira de enxergar a realidade, melhorar a sua mentalidade e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. E se isso te chama atenção, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, dar um like, vamos parar de enrolar e vamos pro vídeo. Então, gente, o termo em si, o termo autoajuda, ele surgiu há mais ou menos uns 160 anos, mas o gênero em si, ele é bem antigo. No Egito Antigo já havia um gênero chamado Sebait, eu acho que é assim que se fala, Sebait. Enfim, essa palavra significa mais ou menos ensinamentos. E essas obras, elas davam aos egípcios conselhos para que eles tivessem uma vida melhor. Ainda os antigos pensadores como o Sêneca e o Marco Aurélio, eles já mesclavam ali nos discursos deles conselhos também para que você tenha uma vida melhor. Até a Bíblia tem ensinamentos aí muito parecidos de pontos nos quais a gente deve melhorar como seres humanos. Então é difícil a gente definir quando é que a autoajuda realmente começou, porque há muitos precedentes. Já durante
durante a Idade Média e Renascimento surgiu aí um gênero literário bem específico, conhecido como espelhos de príncipes, com o objetivo de não só dar conselhos aí de política e diplomacia, mas também instruir sobre as melhores formas de levar a vida e de lidar com seus semelhantes. E é bem possível que você já tenha ouvido falar, ou talvez você já tenha até lido a obra mais famosa aí desse gênero, que é O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Eu cheguei a fazer um trabalho sobre esse livro na faculdade e eu lembro que eu gostava muito das ideias desse livro e hoje em dia nem tanto. A gente tem o direito de mudar de ideia, mudar de opinião, isso é direito nosso. No século 17 e 18, os livros que ensinavam aí boa conduta, etiqueta, como se portar na sociedade, eles fizeram muito sucesso, principalmente na França, na Itália e Inglaterra. E esses livros, esse gênero, ele pode ser considerado os precursores da literatura de autoajuda que a gente vê hoje. A palavra autoajuda, ela aparece aí em 1800 num contexto legal e ela se refere ao direito que a pessoa tem durante uma disputa legal de usar meios legais por sua própria iniciativa, ou seja, a pessoa tem o direito de se autoajudar, de se defender. Em 1841, um ensaio do... qual é o nome do cara? Ralph Waldo Emerson, que tinha o título de Compensação. Esse trabalho dele, do Waldo, eu vou falar Waldo, eu tenho um problema pra falar nome, gente, é uma meleca. Enfim, esse trabalho dele, o Compensação, foi publicado sugerindo que todo homem precisa agradecer as suas falhas, né, entre aspas, foi o que ele falou, e adquirir hábitos de autoajuda, à medida que, de acordo com ele, a nossa força cresce a partir da nossa fraqueza. Não concordo muito com isso, mas enfim, foi o que o cara lá falou. Depois disso, entra em cena o Samuel Smiles. Então, gente, o Samuel Smiles, ele nasceu na Escócia em 1812, 23 de dezembro de 1812, então ele era um capricorniano. Filho da Janet e do Samuel. Gente, eu acho uma coisa tão estranha, né, que eles colocam o nome do filho, colocavam o nome do filho, na verdade eles ainda fazem isso aqui, colocam o nome do filho no... não, do pai no filho. Eu acho isso uma falta de criatividade, cara, fica tão confuso, né? Então, a história dele é bem interessante. Ele estudou numa escola local, dali da escola ele saiu aos 14 anos e foi trabalhar como tipo um assistente de médico. Isso ajudou ele a entrar na universidade para estudar medicina. E lá, quando ele estava fazendo a faculdade de medicina, foi quando ele se interessou por política e começou a escrever a respeito de política. Eu acho isso o máximo, cara. Era muito comum as pessoas... Na verdade, aqui você ainda vê bastante isso. A pessoa vai para a universidade para estudar uma coisa e ela acaba se interessando por uma coisa que não tem nada a ver com aquilo e segue outros caminhos. Eu acho isso ótimo. Eu acho tão estranho, cara, você tem que escolher um caminho, você tem que escolher aquela uma coisa e você tem que passar a vida inteira fazendo aquilo, só aquilo. Então, voltando aqui pro Samuel. Ele se enveredou ali pro lado da política e ele trabalhava meio que como jornalista, escrevendo a respeito de política. Mas o que a gente vai focar aqui é um livro que ele publicou em 1859 com o título Autoajuda com ilustrações de caráter e conduta. E esse livro ele foi tão importante que ele chegou a ser chamado de a Bíblia do liberalismo vitoriano e é geralmente considerado o ponto de início da literatura da autoajuda. Você vê como é importante esse livro. Já na frase de abertura ele usa a frase "O céu ajuda aqueles que se ajudam", que é claramente uma variação aí de Deus ajuda aqueles que se ajudam, que é a máxima aí que a gente ouve muito. Voltando a falar do Samuel, para criar um contexto aqui para você entender da onde que veio a ideia do livro. Na verdade, o Smiles não foi bem sucedido nem na sua carreira de médico, nem na carreira de jornalista. Ele inclusive teve alguns negócios que ele tentou, mas ele também não se deu bem por falta de capital. Aí, desiludido, ele começou a escrever coisas que tinham a ver com autoajuda. Gente, tem muita coisa sobre o Smiles. Dava pra gente fazer um vídeo só sobre ele. É bem interessante. Pra esse vídeo aqui não ficar com 2 horas, eu vou ter que dar uma pulada nas coisas. Mas eu deixei alguns links aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada sobre o livro. Eu acho que esse livro ele fez tanto sucesso na época, porque naquela época a autoajuda era uma das coisas mais desejáveis na era vitoriana. Você confiar em si mesmo, em vez de depender dos outros, principalmente do governo, né? Era algo desejável.
saudável era considerado como algo de honra, tinha a ver com a tua honra. Nessa época se defendia que o desenvolvimento da própria sociedade não dependia de ações coletivas ou do governo, mas dependia de cada pessoa se ajudar. Ou seja, você tem que se virar para crescer, você tem que se virar para ter uma vida boa, porque o governo não tem nada a ver com isso. Esse livro vendeu muito, ele era um dos livros que mais vendia. Na época da morte do Smiles, isso em 1904, ele tinha vendido mais de 250 mil. Ele elevou o Samuel Smiles ao status de celebridade, assim, quase que da noite pro dia, e ele era considerado como um guru. E aqui nos Estados Unidos, esse livro se tornou ainda mais popular do que na Grã-Bretanha. E, gente, embora o gênero em si ele tenha se mantido relevante aí através dos séculos, a temática ela foi mudando de acordo com as necessidades socioeconômicas de cada tempo. E aí a indústria, porque isso é uma indústria também, a indústria vai acompanhar essas necessidades que vão surgindo. No final do século XIX, por exemplo, os manuais de autoajuda eles tinham um objetivo bem claro: inspirar os trabalhadores, principalmente aqueles de origem pobre, a estudar mais por eles mesmos, principalmente para que eles não dependessem do governo. É bem aquela história mesmo, né, de dá teu jeito, se vira aí, meu filho, que tu não é quadrado. E aí tem alguns pontos interessantes que eu queria trazer aqui, né? Que eu tô trazendo aqui. Em 1902, o James Allen, ele publicou um livro chamado As a Man Thinketh. E nesse livro ele traz uma coisa que eu achei interessante mencionar aqui. Ele parte da convicção de que um homem é literalmente o que pensa, sendo o seu caráter uma soma completa de todos os seus pensamentos. E aí tem pano pra manga, né? A gente pode fazer um vídeo só sobre esse pensamento aí. Segundo Allen, os pensamentos nobres, eles contribuem para que você seja uma pessoa nobre. Pensamentos ruins contribuem para que você seja uma pessoa ruim. E se você tá sempre com pensamentos miseráveis, isso vai contribuir para que você seja uma pessoa miserável também. E por que que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho que talvez daí tenha surgido essa ideia, essa crença que a gente tem de que se a gente pensar coisas boas, a gente vai atrair coisas boas para nossa vida. E se a gente ficar pensando só coisas ruins, isso vai impactar em quem a gente é também. Enfim, essas coisas. Eu acho que pode ser que tenha surgido daí, lá de 1902, talvez tenha surgido daí essa crença que a gente tem. Várias décadas depois, o Think and Grow Rich, do Napoleon Hill, ele descreveu o uso de pensamentos repetidos para atrair a felicidade e riqueza. Pra mim isso já é frufru. Já entre 1920 e 1950, devido a uma demanda por uma corporativa, uma economia corporativa mais competitiva, e em resposta à Grande Depressão, que também foi nessa época, aqui nos Estados Unidos o foco mudou para questões voltadas à reputação, a entender o outro e aprender a ser mais agradável no trabalho. Na mesma época, em 1936, o Dale Carnegie desenvolveu ainda mais o gênero com nosso queridinho Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas o Carnegie, ele fala uma coisa no livro que eu quero destacar aqui, que eu gostei muito. O grande objetivo da educação não é o conhecimento, mas a ação. E este é um livro de ação. Os anos 60 e 70 presenciaram a ascensão da tal da autoajuda New Age, que celebrava aí a criatividade, a autoexpressão. É uma fase de muita libertação. Eu acho que veio daquele ponto em que as pessoas estavam mais preocupadas com o trabalho, mais preocupadas com o dinheiro, e aí a New Age ela veio pra dar uma soltada na situação. E aí nos anos 80 parece que volta aquilo que estava acontecendo antes da New Age. Grande parte dos autores enfatizaram a competição e a sobrevivência no mundo das altas finanças. E como eu falei, tudo isso é de acordo com o que está acontecendo na sociedade, na economia, de acordo com o que está acontecendo ao redor. Então é assim que os autores eles vão sendo influenciados e eles vão vendo, ok, a gente está tendo esses problemas aqui, como é que a gente faz para resolver esses problemas? Então tudo vai de acordo com a época. E isso acontece porque o gênero ele tá ligado a promessas de melhoria. E a principal dessas promessas, a que a gente mais vê, é a promessa de ascensão social. O formato da autoajuda, se você for pensar bem, ele é ideal para carregar consigo a crença de que todos somos capazes de conseguir aquilo que a gente quer da vida, bastando para isso usar de engenhosidade, perseverança, persuasão, autoconfiança e até estratégia de marketing pessoal. E os livros de autoajuda hoje, eles têm uma tendência bem
clara. O autor começa a sua narrativa no fundo do poço. Um exemplo disso é o livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Eu e minha luta, cara, pra falar o nome desse povo direito. Então, Eckhart Tolle, Poder do Agora. Esse livro é um exemplo do que eu tô falando. Então, quase todos esses livros de autoajuda de agora, eles começam com o autor na posição mais baixa que ele poderia estar. Aí ele descobre uma nova filosofia que o ajuda a ficar rico, famoso, enfim, a resolver todos os seus problemas. E parece que é por passe de mágica, parece que as coisas acontecem assim. Uma vez que ele descobre aquela filosofia, parece que tudo começa a dar certo e tudo se resolve. É preciso sempre começar lá embaixo e terminar lá em cima. A jornada do lixo ao luxo, ou a jornada do herói mesmo. Ela! Para! Gente, a minha gata tá aqui. Eu quero mostrar a minha gatinha pra você. Olha que coisa linda, mamãe. Ui! Ela não gosta de pegar no colo. Ui! Tá vendo? Ela tá assustada. Vai lá pro chão. Então, essa jornada do lixo ao luxo, ou o que a gente conhece muito como a jornada do herói, ela atrai tantos leitores porque todo mundo quer isso pra si. Todo mundo, quando você tá lá no lixo, né? Quando você tá lá embaixo, é gostoso você saber que alguém também estava lá embaixo e que conseguiu chegar lá em cima. Então, você tem a chance de conseguir o que aquela pessoa tem, basta você seguir os passos que ela seguiu. Então, chega de história e vamos tentar entender aqui. A autoajuda é boa ou ruim? Funciona ou não funciona? Ninguém que participa de um treinamento de coaching transformacional pensa ou passa pela cabeça dessas pessoas que elas estão participando de uma seita. Mas muitas vezes, sem essas pessoas se darem contas, há muitas semelhanças. Uma rotina restritiva que envolve acordar muito cedo, meditação, exercícios, silêncio forçado e até rituais muitas vezes dolorosos. O líder, geralmente um cara super carismático, apaixonado, obstinado e persuasivo, enquanto os seguidores são fervorosos, desesperados e vulneráveis. Eles são atraídos pela promessa de iluminação, cura, paz e principalmente a transformação para uma pessoa mais bem-sucedida. Gente, a minha formação não é psicologia, mas eu sempre fui muito fascinada por temas como comportamento, crenças, lavagem cerebral e controle mental. Eu acho que é porque eu presenciei muito de perto coisas muito doidas desde criança, adolescente, dentro da minha própria família. E eu vi os resultados disso a longo prazo. E aqui eu tô me referindo a isso mesmo: crenças limitantes, manipulação e controle mental. E uma das coisas que eu notei quando eu tava fazendo a pesquisa para esse vídeo é o quão perigoso pode ser o equilíbrio de poder entre esses gurus e os seus seguidores. E eu sempre falo isso, gente, não importa o tamanho da besteira que você fale, sempre vai ter alguém que vai acreditar em você, sempre vai ter alguém que vai seguir você. E por isso que eu também sempre falo, sempre se faça perguntas e observe quem você segue. O que tem de guru de autodesenvolvimento aí, falando as coisas mais absurdas, e quando você vai ver a quantidade de seguidor que esse povo tem, e aí tem alguns pontos aqui pra gente pensar. Primeiro, é que é até perigoso quando a pessoa acredita que ela pode substituir o trabalho, o tratamento com um profissional de psicologia simplesmente por livros de autoajuda. Tem muita gente aí com problema sério de saúde mental que acha realmente que psicólogo é desnecessário e que só o livro de autoajuda já vai resolver o problema. E isso que eu tô falando, que muitas pessoas acreditam que os profissionais são desnecessários, é desnecessário você ter os profissionais lá de psicologia e psiquiatria, que bastam os livros de autoajuda, tem muito coach e mentor aí defendendo isso. Um dos pontos que eu vi na minha pesquisa que eu achei interessante é que alguns estudiosos, eles dizem que muitas pessoas que são consumidoras de livros de autoajuda, elas voltam pro livro de autoajuda mesmo percebendo que aquilo já não funcionou para ela. O que eles costumam falar é que no caso da autoajuda, a oferta aumenta a demanda. Quanto mais as pessoas leem autoajuda, mais elas acreditam que elas precisam ler. Quanto mais elas consomem, mais elas acreditam que precisam consumir. Então é como se fosse um problema que nunca se resolve, a pessoa continua indo atrás. O Christopher Buckley, no livro God is My Broker, ele fala uma coisa muito engraçada, né? Que é a única maneira de ficar rico com livro de autoajuda é escrevendo um.
E me deixar uma coisa bem clara aqui, isso foi ele que falou, não é o que eu acredito. Eu realmente acredito que há, eu já tô aqui me adiantando, eu realmente acredito que há livros de autoajuda e há livros de autoajuda. E eu já vou falar mais a respeito adiante. Então eu não concordo com isso que ele falou, que a única maneira de você ficar rico com livros de autoajuda é escrevendo um autoajuda. Não é bem assim. Mas o que os estudiosos, eles sempre apontam é que existem coisas muito sérias que as pessoas escrevem a respeito, sendo que essas pessoas não têm dados o suficiente para elas fazerem aquelas afirmações. Elas estão ali influenciando outras pessoas com coisas que não foram testadas o suficiente, que elas não sabem direito o que elas estão falando, e elas estão falando assim mesmo, porque você pode falar aquilo que você quiser, você pode escrever aquilo que você quiser e publicar aquilo. Hoje em dia, qualquer Zé Ruela pode escrever um livro, qualquer Zé Ruela pode criar um curso para desenvolvimento pessoal, qualquer um pode criar. Não importa aquilo que ele tá falando. Ele pode falar aquilo que ele quiser, praticamente, né? E aí as pessoas podem seguir você e seguir o seu programa, o seu curso, e você não tem embasamento nenhum daquilo que você tá falando, você não fez uma pesquisa direito, você, sei lá, você tá seguindo aquilo de vozes da sua cabeça. Olha que coisa louca, gente. Olha que perigoso. Então, agora respondendo a essa pergunta, se a autoajuda é boa ou não é boa, se funciona ou não funciona. Eu sou grande defensora do meio termo. E isso, assim, acho que pra tudo na vida. Eu sou grande defensora do equilíbrio, do meio termo, de cada caso é um caso. Do mesmo jeito que eu vejo esses coaches aí de um mês de treinamento, ou esses mentores aí falando coisas absurdas e levando as pessoas a acreditarem que eles estão falando a pura verdade, quando na verdade, quando você vai ver, eles não fizeram uma pesquisa, eles não estudaram realmente, eles não sabem aquilo que eles estão falando, é realmente de vozes da cabeça deles. Do mesmo jeito que tem essas pessoas, também tem muito profissional de psicologia e psiquiatria que trata a autoajuda como que se você não tem um diploma, você não pode falar nada. É claro que o diploma, ele é muito importante porque ele de certa forma protege o cliente, porque tem toda aquela questão da ética. Mas o que eu acho é que, falando sobre conhecimento, você não necessariamente precisa ter um diploma para realmente saber aquilo que você está falando, porque você pode ter feito a sua pesquisa. Eu acho que tem muitos tons de cinza aí entre o preto e o branco, não dá pra gente levar no 8 ou 80, ou falar é isso ou é aquilo. Tem muita coisa boa que dá pra você aproveitar e tem muita baboseira também, tem muito frufru, tem muita coisa que não faz sentido. O que a gente tem que fazer é, a gente tem que aprender a pesquisar, tem que ver aquilo que realmente faz sentido e descartar aquilo que a gente vê que é frufru, que não faz sentido, que é besteira, sei lá, que é um punhado de glitter que tá jogando ali no cocô pra poder brilhar, mas que na verdade não te serve de nada. É o que eu sempre falo aqui. Aprenda a se fazer perguntas. Sempre se pergunte se aquilo faz sentido, se tem fundamento. Em vez de você sair por aí seguindo aquela pessoa só porque ela parece que tem aquilo que você quer ter, e aí você começa a achar que você vai ter aquilo que ela tem se você seguir o programa dela, se você comprar o curso dela, se você ler o livro dela. Aprenda a buscar informação, a analisar a informação que você está recebendo e, acima de tudo, aprenda a pensar por você. Então, amigos, o que a gente aprendeu hoje? Me diz aqui no comentário o que você acha sobre esse assunto, quais são as suas opiniões aí sobre esse assunto, quais são as dicas que você pode passar pra gente e sobre o que você acha que eu poderia falar, sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Bye.